Filhão, como é que tá a sua saúde mental nessa preparação para o Enem? Bom, são meses de preparação até o dia da prova e é claro que existem pessoas que nesse momento, por ser um momento super decisivo, só pensam na prova. Eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. E, enfim, elas fazem a rotina delas ser apenas voltada para os estudos. E a pergunta que eu te faço é: será que você vai conseguir se preparar por tantos meses e chegar lá no dia da prova e tá de bem com a vida? Tá tranquilo? Ou será que você vai chegar lá bem surtado já? Bom, acho que você não quer que seja a segunda opção, até porque quando a gente surta, quando acontece esse tipo de coisa com a gente, quando a gente tem a nossa saúde mental assim devastada pela preparação para o Enem, a verdade é que a gente chega lá no dia da prova e não consegue fazer nada e a chance de ser reprovado é muito grande, porque no fim das contas você vai ter perdido para você mesmo. Bom, se você quer saber como é que faz para você se preparar com tranquilidade, manter sua saúde mental e não surtar até o dia da prova do Enem, fica comigo nesse vídeo aqui até o final, porque eu vou te dar aqui um conselho muito bom de como eu fiz ao longo da minha preparação, combinado? Fala filhão aqui, fala Vilhachão, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E nesse vídeo é simples, eu vou contar uma história de uma pessoa que fez tudo errado quando o assunto é ficar bitolado com os estudos, e vou contar a minha história também para você entender como que eu fiz, como foi a minha jornada, para você saber o que você não pode deixar de lado ao longo da sua preparação e como que a gente deve levar a vida nesse tempo aí. Mas antes vamos fazer o seguinte aqui, ó, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque temos vídeos aqui, ó, semanais, toda segunda e quinta, meio-dia, para te ajudar na sua preparação pro Enem, e deixa seu like também, porque dessa forma o vídeo alcança mais pessoas e eu consigo ajudar outras pessoas também a não surtarem até o dia da prova, tá? Você não vai querer ver o coleguinha ali passando mal, não é mesmo? Então faz a boa aí, contribui com sua inscrição e seu like. Eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre como que muitas pessoas acabam não sabendo lidar com a pressão de um ano decisivo, que é o ano de preparação para o Enem. Isso acontece geralmente com as pessoas que estão ali no terceiro ano, ou estão no cursinho, ou até mesmo aquelas pessoas que estão no cursinho pela segunda, pela terceira vez. O que passa na cabeça dessas pessoas? No ano que vem eu só tenho uma opção, que é estar na universidade. Eu preciso ser aprovado a todo custo. E naturalmente essas pessoas colocam uma pressão enorme em cima delas mesmas. E às vezes elas ainda têm a ajuda dos pais ou dos familiares que ficam cobrando ao longo de todos esses meses, né? Quem nunca teve ali um familiar ou um pai ou uma mãe que ficava: oh, e aí, vai estudar não? Vamos estudar? Tá na hora de estudar? Enfim, esse tipo de coisa realmente acaba atrapalhando e deixando uma pressão maior ainda em cima da gente, e isso pode trazer graves consequências. O problema é que a maior parte dessas pessoas, quando elas sentem essa pressão, seja uma pressão em cima delas mesmas, que elas mesmas criaram, ou uma pressão que vem ali dentro de casa, dos pais ou dos familiares, elas começam a ficar bitoladas com os estudos, né? E esse é o principal, pior ponto quando a gente está falando aqui de controle emocional, quando a gente está falando aqui sobre conseguir manter uma saúde mental legal até o Enem. Eu vou contar uma história aqui breve de como que era na minha sala lá no terceiro ano, porque existiam pessoas que levavam uma vida mais tranquila e existiam pessoas que estavam realmente muito bitoladas. Eu já contei essa história antes, mas é a história de um menino da minha sala que sempre foi assim, top 3 inteligentes da turma. Todo mundo tinha certeza que no terceiro ano ele ia chegar, ia fazer a prova e, como sempre, ia mandar bem, ia conseguir a sua vaga na universidade e estaria provavelmente em uma das melhores universidades no ano seguinte. Acontece que no terceiro ano, né, muitas pessoas estavam vivendo a vida como se fosse mais um ano, mas ele especificamente começou a ficar preocupado demais com o Enem. Eu não sei se era uma pressão que ele tinha em cima dele mesmo, que foi criada por ele, ou se os pais pressionavam muito, mas talvez seja um pouco dos dois. O ponto aqui, ele entendeu que se o ano é decisivo e é um ano sério, porque agora tá valendo uma vaga na universidade, eu só devo me preocupar com os estudos. Então, enquanto todo mundo saía nos finais de semana, ia encontrar, ia se divertir, fazia uma coisa ou outra assim pra descontrair, que é super normal quando a gente tá na escola e até super normal quando a gente tá no cursinho, ele vivia falando não. E claro que é super importante a gente saber falar não quando a gente precisa focar mais do que se distrair. Mas a questão aqui é você encontrar um ponto de equilíbrio. Não dá só pra você ficar distraído, largadão, porque senão você não estuda, mas ao mesmo tempo, se você só pensa em estudar, você acaba cortando pela raiz ali todos os seus momentos de lazer, seus momentos de prazer, seus momentos de descontração. Então a gente vivia chamando ele pra fazer algumas coisas com a gente, ou seja, até mesmo ficar trocando ideia ali fora da sala de vez em quando, ou até mesmo
sair para comer alguma coisa de noite num dia de semana, ou até mesmo ir numa festa no final de semana, e a resposta que a gente ouvia era sempre o não. E foi assim ao longo de todo o ano, né? Ele se privou, a gente praticamente não viu essa pessoa nos momentos de lazer, nos momentos de interação social, vamos dizer assim. E aí, chegou no dia da prova, ele foi fazer a prova e quando ele recebeu a nota, foi algo muito abaixo do que ele esperava. E aí eu fui entender que, na verdade, ele se cobrou tanto, ele se privou tanto, que dentro da cabeça dele era uma situação de vida ou morte, entendeu? Então, enquanto a maior parte das pessoas, tipo eu, foram fazer, né? Eu fui fazer a prova ali com a cabeça tranquila, com a cabeça leve, de certa forma descansado mentalmente, ele provavelmente estava exausto. No fim das contas, ele, que a gente sabia que sempre era uma pessoa muito competente, uma pessoa muito inteligente, capaz de mandar e tirar boas notas na prova, acabou perdendo para ele mesmo. E aqui fica uma grande lição. A lição é a seguinte: por mais que seja um ano decisivo, não dá para você resumir toda a sua rotina, todo o seu dia a dia em apenas estudar. Porque fazer isso por 1 ou 2 semanas é tranquilo. Fazer isso por até uns 2 meses, quem sabe, pode ser tranquilo. Mas a preparação do Enem, ela é uma preparação de longo prazo. As pessoas muitas vezes começam a estudar em fevereiro e a prova do Enem é em novembro. E aí, você vai ficar 8 meses ali, 7 meses ali, só pensando em estudar? Não há cabeça, não há mentalidade, não há nada que aguente, né? A sua saúde mental nesse meio tempo, se você levar dessa forma, ela vai se deteriorar e no dia da prova você não vai estar assim, esgotado, e isso é o pior que pode acontecer. Agora, como que eu fiz ao longo do meu 3º ano, ainda na sala dessa mesma pessoa, e que no fim das contas me permitiu ser aprovado lá no 3º ano em 3 universidades já direto, né? Eu fazia basicamente o oposto do que esse meu amigo fazia, mas claro que também não é um oposto 100% ao contrário, né? Se ele só estudava, não quer dizer que eu não estudava nunca, que eu só tinha momentos de lazer. Vou te falar aqui basicamente como é que era a minha rotina no 3º ano para você entender. De segunda a sexta, eu dava o meu melhor. Eu procurava sempre focar bastante, ainda mais no início, que a gente tá com muita disposição, com muita energia, a gente acaba de voltar das férias e tá assim, com um gás total. Eu realmente pegava ali de segunda a sexta, estudava bastante e mandava ver. Sexta-noite, caso eu não tivesse simulado no sábado de manhã, o que eu ia fazer? Eu ia viver minha vida normalmente. Eu sempre gostei muito de sair, sempre gostei de me divertir com os meus amigos, então eu sempre saía de casa, encontrava os meus amigos, a gente ou tomava uma, ou ia pra alguma festa, a gente festejava, a gente era feliz, porque eu sou muito da teoria de que é bom você focar bastante ali, mas depois você precisa extravasar toda aquela energia, toda aquela tensão que você ficou segurando ao longo da semana. Então, realmente, o final de semana ele é um momento para você extravasar e recarregar suas energias. Então, eu saía na sexta, sábado principalmente, por ser sábado, e aí domingo eu acordava, ficava mais tranquilo, almoçava, lá para as 4 horas da tarde eu pegava assim nos estudos, lá para 6 horas, fazia uma coisa mais leve assim, talvez fazia só uma redação, preparava a minha semana, e aí repetia tudo de novo. O ano foi passando e eu fui fazendo dessa forma praticamente, né? E aí no 3º ano tinha a nossa viagem de formatura para Porto Seguro. A minha turma viajou, isso foi em julho, então foi no período das férias, foi uma viagem de 1 semana, e depois de já, 4, 5 meses estudando ali no primeiro semestre, aquela viagem, aquelas férias foram um divisor de águas, porque chegou naquele ponto, por mais que eu tava descansando muito, eu também tinha estudado muito, eu já tava com aquela vontade de fazer a prova. Olha, me sinto preparado, traz essa prova que eu vou fazer. Só que era agosto, não tinha como. Então, o que eu fiz? Esperei, continuei estudando em agosto, setembro e outubro. Só que por já estar me sentindo preparado e já ter tido uma extravasada ainda maior, que foi na época das férias, que eu descansei ali umas 2 semanas, viajei para Porto em 1 semana, eu voltei nesses últimos 3 meses com um ritmo um pouco mais leve. E aí que tá um erro que muitas pessoas cometem, porque elas acham que na reta final elas têm que dar o gás mais ainda. Mas calma, porque tem casos e casos. Se você é o tipo de pessoa que, assim como eu no 3º ano, comecei a estudar em fevereiro, estudei bem em fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí julho eu dei uma descansada, pô, olha só, eu tive 5 meses aqui de preparação em alto nível, em alto foco, vamos dizer assim. Eu saía, mas saía no final de semana, mas de segunda a sexta, religiosamente, eu mandava ver. Então, por esse motivo, faz muito sentido reduzir um pouco o meu ritmo ali para levar as coisas de uma forma um pouco mais leve, porque isso faz bem para nossa cabeça, faz bem para nossa mente. Agora, se você começou a estudar em maio, junho, será que você realmente deve pegar leve ali em agosto ou setembro? Não, porque se já descansou provavelmente em fevereiro, março e abril, em
Então, quanto mais tarde você começa a se preparar para o Enem, menos você pode se dar o luxo de pegar leve na reta final. Se você começa a estudar, então, em agosto, você tem ali agosto, setembro, outubro, aí que você tem que dar o gás total nesses 3 meses mesmo e não tem esse papo de pegar leve. Eu tô aqui justamente trazendo esse vídeo para falar como é que ao longo de tantos meses de preparação, ou seja, quem começa a estudar no início do ano, pode fazer para ter uma cabeça assim, tranquila e não esgotar sua saúde mental a ponto de chegar no dia da prova e você tá assim, perdido, cansado e exausto, enfim, e acabar sendo reprovado. E como é que eu pegava leve nessa reta final, nesses últimos 3 meses? Eu comecei a me permitir muito mais ter alguns momentos de confraternização, assim, dia de semana. Se eu achava que era legal encontrar meus amigos à noite pra gente assistir um jogo ali de futebol e a gente poder trocar ideia enquanto isso, a gente fazia. Se tinha um jogo de Champions League, assim, numa bela terça-feira, a gente não tinha aula e tava mais tranquilo, a gente ia, assistia junto. E aí eu tinha umas 2 horas ali no meio de uma terça-feira pra ficar mais tranquilo, né? Às vezes a gente saía para comer de noite também em algumas semanas e no meio da semana. Quer dizer que eu fazia isso de segunda a sexta também? Claro que não. Vocês precisam entender aqui que tudo é uma questão de equilíbrio e por trás disso eu tenho feeling. Eu sabia que eu tava mais tranquilo, o estudo tava em dia, eu tava mandando bem nos simulados, perto de alcançar já a quantidade de pontos que eu queria, então eu fui me permitindo. Tem um negócio que chama bom senso e você precisa ter bom senso. Então, nessa reta final, eu acho que eu me diverti muito mais do que eu me diverti no primeiro semestre, mas ainda assim eu me diverti demais no primeiro semestre. Quando? Nos finais de semana. Mas detalhe, se tinha simulado no sábado de manhã, sexta-feira era um negocinho assim, ó, tranquilo, né? Tranquilo mesmo. O pessoal que gosta de beber, é nada recomendado você beber numa sexta-feira antes do simulado, num sábado de manhã. Então eu podia até sair, vamos dizer assim, mas eu encontrar meus amigos, no máximo comer uma coisa, voltava pra casa, né? Sem muita farra, vamos dizer assim. Então fui levando dessa forma no primeiro semestre. No segundo semestre eu tirei muito ali o pé do acelerador em termos de comprometimento e de ficar bitolado e só focado no Enem. Continuei fazendo muito exercício, muito simulado, nunca matei aula, sempre fui bem presente nas aulas, assim, nunca é uma palavra forte, né, mas raramente faltava, e isso foi o suficiente para eu conseguir me preparar e chegar lá no dia da prova, diferente do meu amigo que chegou lá bitolado, exausto, cansado. Eu cheguei no dia da prova com o pé no chão, com a cabeça tranquila, com controle emocional assim, ó, supimpa mesmo, e eu realmente não tava surtando. Na verdade, eu tava cansado já, né, de ter que estudar tantos meses, todo mundo sente, tava doido para fazer a prova, então assim, cheguei para fazer a prova tranquilo, mas também depois que acabou a prova, depois que eu fiz os 2 dias, naquele ano lá, era uma prova um dia depois do outro, era sábado e domingo, e não 2 domingos igual hoje, passou aquilo lá, né, passou aquele final de semana, então eu já senti um alívio danado, né, então esse alívio muitas vezes, o que que ele é? Ele é uma expressão de que você fez o que você precisava fazer, você mandou bem, você fez tudo que tinha que fazer no nível que precisava fazer, você se comprometeu de acordo, você sentiu que foi bem na prova e agora você vai ser recompensado não só com a sua nota, mas também com um bom período de descanso. É assim que funciona quando a gente está se preparando. Então eu espero que contando isso aqui, essa história, eu possa te ajudar a te orientar aqui como que você deve levar a sua rotina, seu dia a dia ao longo desses meses de preparação para você chegar inteiraço no dia da prova e mandar bem. O pior tipo de derrota é aquela que a gente pede pra gente mesmo. Eu não quero isso pra mim, eu também não quero isso pra você, você também não deve querer isso pra você. Então, pega tudo que eu te falei aqui, empacota e analisa aí como é que tá sendo seu comportamento hoje, o que você pode fazer pra conseguir jogar esse jogo de longo prazo, que é o Enem. Combinado? Então, filhão, se você gostou desse vídeo, vamos lá, né? A gente vai ter uma conversa franca aqui, compartilhar essa história legal. Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que se você sente que eles estão ficando assim, meio bitolados, meio exaustos, só manda esse papo aqui pra eles caírem um pouco na real e eu te vejo no próximo vídeo, beleza, filhão? Valeu, tamo junto e tchau!